Muita gente acha que morar na Holanda é viver um conto de fadas. Tudo organizado, seguro, salário alto, qualidade de vida alto. Mas a verdade é que tem muitas coisas que ninguém te conta e que fazem as pessoas desistirem e voltarem para o Brasil. Então, se tu tá pensando em se mudar para a Holanda ou já tá se planejando, tá? Já te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa teu joinha, fica até o final do vídeo, porque eu vou te contar 5 motivos que podem te fazer desistir de morar aqui na Holanda. E não é para te desanimar, tá? É só para realmente te trazer a realidade, porque aqui nesse canal a gente fala as coisas como elas são. A gente fala na cara de vocês, porque eu preciso que vocês, se vocês decidirem vir morar na Holanda e migrar, vocês tenham certeza do passo que vocês estão dando. Porque quem vem preparado sofre muito menos. Então, vamos lá para esse vídeo. Então, se tu ainda não me conhece, eu sou a Lê, eu já moro aqui na Holanda há quase aí 3 anos. E eu já passei pela fase fácil, pela fase difícil. Então, tudo o que eu vou te trazer nesse vídeo é baseado nas minhas experiências. O primeiro motivo que pode te fazer desistir de morar na Holanda é o frio, é o inverno e a escuridão. E uma coisa que é muito séria que acontece aqui na Holanda, e não só com imigrante, tá? Mas com os holandeses também, é uma condição real que as pessoas sentem durante o inverno aqui, que é chamado de SAD. O que é o SAD? É o transtorno afetivo sazonal. E esse transtorno é tipo uma depressão relacionada à luz solar, a falta, na verdade, de luz solar. Aqui na Holanda, durante o inverno, anoitece muito cedo. 4:30 da tarde já é noite, mas assim, noite que parece meia-noite. E o sol nasce a partir das 8:30, mais ou menos. Então, é pouco tempo de luz e muito tempo de escuridão. E durante o pouco período de luz, geralmente o céu é cinza, então a gente não vê a luz do sol. E isso afeta o humor, a energia, a produtividade. E muita gente aqui na Holanda sofre com a depressão sazonal de inverno. Em países com inverno rigoroso, que nem aqui na Holanda, pesquisas médicas mostram que cerca de 2 a 8% das pessoas podem desenvolver esse transtorno. E aí um número muito maior de pessoas que podem sofrer aí com a energia, disposição e o humor. Eu, particularmente, eu sofro muito no inverno, é o período mais difícil para mim. A gente precisa tomar vitaminas, que a gente consegue encontrar em qualquer lugar, farmácia, supermercado. A gente precisa tomar essas vitaminas durante o inverno, porque realmente, gente, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de acordar de manhã. Eu tenho dificuldade de ter ânimo para fazer as coisas. Parece que tudo assim é mais triste, sabe? Então, se você tem uma tendência a ficar aí mais para baixinho, mais desanimado, isso pode pesar um pouco e é um assunto muito, muito sério e que eu não poderia deixar de mencionar nesse vídeo, porque até os próprios holandeses sofrem muito com isso e a gente vê algumas notícias bem tristes nesse período de inverno aqui na Holanda. Bom, agora o segundo motivo que pode te fazer desistir de morar na Holanda é o fato de que você pode não conseguir trabalho na sua área no primeiro momento. E esse é um dos pontos que faz muita gente desistir de morar aqui. Porque muitas pessoas, muitos brasileiros vêm para cá achando que vão conseguir emprego na área já de primeiro momento. E não é bem assim. Se você decide vir para a Holanda sem emprego, sem falar holandês, dependendo da tua área, é bem complicado, é bem difícil de tu conseguir se recolocar. Muita gente acaba tendo que aceitar empregos fora da área no começo. E isso acaba mexendo com o ego, com a autoestima e principalmente com o emocional. Mas, gente, assim, ó, não é que é impossível tu conseguir se realocar. Porque, por exemplo, eu vim para a Holanda sem emprego, sem falar holandês e eu consegui uma vaga de emprego na minha área.
Mas, de novo, depende da tua área, depende da tua experiência, depende do teu nível de inglês, depende de várias coisas, tá? É importante que vocês venham para cá cientes de que talvez vocês não consigam tão fácil se recolocar na área de vocês se vocês virem nessas condições, sem saber holandês, sem saber inglês direito, sem emprego, tá? Então, só para deixar bem claro aqui para vocês. Mas esse é um dos motivos que fazem muitas pessoas irem embora da Holanda. O terceiro motivo que faz muitas pessoas desistirem de morar na Holanda é o choque cultural, tá? Porque ele é real, gente, ele é real. Os holandeses, eles têm um jeito muito diferente da gente, que é o jeito direto deles. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal para vocês sobre essa diferença cultural e é importante que vocês tenham isso em mente, né? Eles não têm aí, né, o nosso jeitinho, o nosso calorzinho do brasileiro de falar com as pessoas, né? Eles são um pouco mais diretos, no geral, né? Não estou aqui falando que todos os holandeses são assim, como sempre, né, gente? Estou fazendo um geral da cultura. Eles são dessa forma. Então, se tu é uma pessoa que é mais sensível, que tem mais facilidade para levar as coisas para o pessoal, isso pode ser bem difícil para ti quando tu vier morar aqui na Holanda. Muita gente acha que está sendo maltratado quando tá aqui, mas é só a cultura deles mesmo. Claro, né, gente? Tem holandês mal educado também, tá? Vou dizer para vocês, assim como em todos os lugares do mundo, também temos os holandeses mal educados. E eu já vivenciei, já experiência própria. É uma linha muito tênue. Alguns holandeses usam dessa desculpa de serem diretos para serem mal educados, mas a gente consegue identificar quando eles estão só sendo diretos mesmo, sem grosseria, sem ser rude, tá? A gente consegue identificar quando eles querem ser só diretos, mas a gente também consegue identificar quando eles são rudes, grosseiros ou estão querendo fazer uma piadinha sem graça, tá? Mas aí a gente tem que se posicionar também, tá? Mas existe essa diferença cultural em relação ao jeito direto de eles falarem as coisas, às vezes chamar atenção realmente ou falar alguma coisa, conversar no trabalho, eles são mais diretos, sem muito rodeios, tá bom? Agora, o quarto ponto que pode te fazer desistir de morar na Holanda e quase ninguém fala sobre isso, mas ele existe, que é a solidão. Mesmo, gente, trabalhando, conhecendo pessoas, a solidão vai bater. Porque a amizade aqui na Holanda, ela é diferente do Brasil. No Brasil, assim, em pouco tempo, a gente já faz amizades, a gente já convida um e outro para ir jantar e tal. E aqui não funciona dessa forma. Os holandeses são muito diferentes em relação a fazer amizades. Não é tão fácil fazer amizade com os holandeses para eles te convidarem para ir na casa deles e vice-versa. Aqui é uma amizade muito diferente, gente, isso é fato. E além disso, claro, né, datas comemorativas, aniversários, a perda de alguém, como eu já comentei aqui no canal para vocês, um vídeo aqui, vou até deixar linkado nos cards. São coisas que as pessoas não falam muito, mas pesa demais, principalmente perder pessoas que a gente ama. Isso pesa muito, 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 muito. E essas coisas, a solidão combinada com a perda desses momentos especiais com os nossos familiares no Brasil, são coisas que pesam muito e fazem muitas pessoas desistirem de morar aqui. E antes de eu falar o próximo motivo, não esquece de te inscrever aqui no canal, deixa teu joinha, ativa as notificações, se esse vídeo tá te ajudando aí a ter uma clareza melhor de coisas que você precisa visualizar antes de tomar a decisão de mudar para a Holanda ou até para algum outro país aqui da Europa. Então, já deixa o joinha aqui no vídeo. E o último ponto, eu acho que é o mais importante, é que a Holanda é um país caro, caríssimo. Aluguel é caro, saúde é cara, custo de vida alto. Então, se você vem para a Holanda sem um planejamento financeiro, sem saber como as coisas funcionam, meu amigo, tu vai estar lascado. Não é que não dá certo, mas, gente, pelo amor de Deus, façam um bom planejamento financeiro, não venham na louca, tenham uma boa reserva de dinheiro. A gente levou
6 meses mais ou menos para conseguir um emprego se estabilizar. As coisas demoram, não é assim do dia para a noite, não é na velocidade que a gente gostaria que as coisas acontecessem. Então a gente precisa ter paciência, e para passar por esse momento aí de paciência, de estabilização e organização da vida, a gente precisa que o financeiro esteja o quê? Alinhado, porque a gente não precisa mais de um problema, né? Então, se a gente pode evitar de se mudar para um país com pouco dinheiro, evitem, gente. Façam uma boa reserva financeira, se planejem financeiramente. Se vocês têm um período, eu tenho dinheiro para tanto período, dobra esse período de dinheiro. Sempre façam, tomem as decisões aí de vocês na segurança. E o financeiro é algo que impacta muito e faz muitas pessoas desistirem de morar aqui porque simplesmente não fizeram um planejamento financeiro adequado. E aqui no canal tem muitos vídeos sobre custo de vida, supermercado. E de novo, gente, eu amo morar nesse país, eu adoro morar na Holanda. Todo país tem os prós e contras, mas para mim, morar num lugar que é seguro, organizado, com qualidade de vida, que eu vejo que a maioria das coisas funcionam, para mim não tem preço. Só que não é um sonho, né, gente? Lembrem que o problema não é a Holanda. O problema é a expectativa errada. Quem vem preparado, informado, com os pés no chão, tem tudo para dar certo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o joinha. Me conta aqui nos comentários quais desses motivos talvez poderiam te fazer desistir de morar na Holanda. E agora, se tu quer entender melhor como é a vida real aqui na Holanda, eu vou deixar o próximo vídeo para vocês verem os prós e contras de se morar aqui e se ainda tá valendo a pena morar na Holanda, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.